Vamos aí direto para Brasília e vamos conversar com o senador Beto Martins, porque ele esteve reunido aí com os prefeitos da região da Murel e levantou um assunto também, principalmente a questão do complexo lagunar. São vários problemas que a gente tem, que o senador tem discutido com os prefeitos, mas a questão do complexo lagunar já vem de muito tempo se arrastando e a necessidade de solução. O senador, bom dia, tudo bem? Verinha, bom dia, prazer enorme estar com vocês aí na Jovem Pan. Ok, obrigado igualmente. Brasília. Exatamente, como é que tá Brasília? Tá calor? Brasília está calor, Brasília está com aquele clima que nós aí de Santa Catarina sempre temos que tentar nos adaptar, mas a garganta no final do dia está sempre seca. Tem que tomar bastante água aqui. É verdade, né? Temperatura diferente, né? Agora me diz uma coisa, Beto, nessa reunião que você teve com os prefeitos, que tipo de solução eles pediram e o que pode ser feito de imediato com relação ao problema? Veja, Vera, esse assunto, inclusive, ele nasceu numa conversa que eu estava tendo aqui em Brasília com o senador Esperidião Amin, e estava o prefeito de Maruí aqui, e também queria dizer a vocês que ontem tive o prazer de receber aqui o prefeito Sorato e o prefeito Michel Peninha de Imbituba. E quando estive na Murel na semana passada, eu fiz questão de abordar esse tema, porque estamos discutindo e os projetos estão avançando para a questão da redragagem do Rio Tubarão, estamos avançando na questão do Porto de Laguna, onde a obra de alargamento do canal de acesso e de aprofundamento e dragagem de todo o complexo do Porto de Laguna vão ter impacto muito importante, muito positivo para toda essa questão que discute também a redragagem do Rio Tubarão, mas falta se dar uma atenção mais dedicada e, aliás, emergente, de emergência, de grande importância, que é o complexo lagunar. As lagoas estão sendo assoreadas, as lagoas estão sofrendo, as lagoas estão vivendo um momento de quase dramático já. E não existe ainda uma situação de emergência estabelecida, e eu penso que é hora de fazê-lo. Então, a conversa com os 6 prefeitos que margeiam esse complexo, foi discutido na Murel a criação de um consórcio. Nós precisamos ainda esse ano avançar com recursos para os projetos. Então, o próprio senador Esperidião Amin, junto comigo, e tenho certeza que os deputados federais da nossa região não se furtariam a ajudar, nós já poderíamos conseguir, já no final desse ano, aproveitando essa janela de emendas que vamos ter agora em dezembro, para conseguir recursos para os primeiros projetos. Nós precisamos saber o tamanho e o valor e o montante dessas obras que precisam ser feitas para que a gente possa desafogar essas lagoas e não deixar que aconteça uma catástrofe nessa que é uma das grandes belezas naturais da nossa região. Mas já se tem um levantamento, né, Beto, de quanto precisa de investimento inicial, ou não? Se tem, eu volto a dizer, são levantamentos que ficam mais no contexto da redragagem do Rio Tubarão, que agora os estudos estão sendo atualizados. A mesma coisa, eu volto a dizer, nós estamos investindo 5 milhões em razão daquela emenda da bancada do Sul de Santa Catarina, dos deputados estaduais, que conseguiram 5 milhões para que a gente faça também os projetos e tenha uma ideia dos valores que têm que ser investidos no canal de acesso de Laguna. Mas em relação ao que está acontecendo em Maruí, Pescaria Brava, Laguna, com o nosso complexo lagunar, nós temos ainda muito que avançar e não existem ainda projetos sendo feitos nesse sentido. Existiu agora uma emenda que veio, inclusive, através da Prefeitura de Imbituba, de R$500 mil, mas isso não é suficiente para que a gente possa avançar em todos os projetos e se tenha uma magnitude absoluta do que precisa ser feito. Já foi definido qual será o próximo passo, o caminho que vai se fazer para que a coisa aconteça o mais rápido possível, esse levantamento? Os prefeitos que conversei na Murel, e também tenho falado com o Sorato sobre isso, foram imediatamente signatários da ideia, o que fez com que o Celso Heidmann, que é o nosso secretário executivo aí da Murel, já estivesse agindo, criando um comitê temático dentro do próprio CISA-Murel, para que a gente tenha um consórcio definido e que possa receber esses recursos e que possa gerenciar esses projetos.
Bom, você fica até o mês de novembro como senador, final de novembro como senador. Dá tempo de fazer ainda, porque a gente sabe que, tendo representante de você em Brasília, a coisa pode acontecer de uma forma mais rápida. Você já está se estruturando ou o Beto tem condições de ficar mais tempo aí para tentar resolver esse problema? Vera, essa passagem pelo Senado, de uma maneira ou de outra, independente do tempo que eu fique aqui, foi importante e suficiente para que eu construísse pontes, para que eu construísse caminhos junto às bancadas, seja na Câmara Federal como no Senado. Então, a minha presença aqui ou não no ano que vem não vai ser, claro que diminui o seu impacto, a sua importância, mas não vai ser no caso de impedir que eu continue lutando por isso, não vai ser o caso de impedir que eu consiga, através desses parlamentares amigos, os recursos, as emendas, enfim, toda a atuação necessária para que a gente invista nesse assunto que é muito importante nesse momento na nossa região. Beto, bom dia, o mexicano, tudo bem? Querido amigo mexicano, prazer ouvi-lo. Beto, a gente sabe que é uma demora e parece que as coisas não andam. Além do problema sério que nós podemos ter, um outro problema também é a economia, porque a gente sabe que os grandes barcos já não conseguem mais encostar na lagoa, porque pode ficar encalhado, pode virar. Nós já tivemos vários problemas aí na semana passada, na semana retrasada. Aí as pessoas pegam a perguntar: por que esta demora? Por que demora tanto? O assunto já era para ser resolvido lá no passado e até agora ainda não se resolve. E eles dizem que só vejo muita falácia. Para resolver mesmo a situação do desassoreamento da lagoa aí, tá bem distante e eles não conseguem ver uma luz no fundo do túnel, Beto. Mexicano, bom tu ter abordado isso. Esse assunto, inclusive, também veio à tona ontem na minha participação por vídeo na reunião da FACISC Sul, que foi aí em Tubarão, na CIT. O pessoal tem toda a razão. Lamentavelmente, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, foi se tratado com desrespeito, com incompetência e com irresponsabilidade esse tema. Vamos lá ao Porto Laguna. Você está falando hoje muito mais pela situação dos pescadores, né, que tiveram 1 ou 2 barcos virados agora ali em Laguna. Vamos lá, primeira coisa. No final dos anos 90, estava acontecendo uma obra na entrada do canal de acesso de Laguna, que redundou nesse acidente que fez com aquela laje virasse, enfim, trancasse a entrada do canal, limitando o canal a um pequeno leito de mar, e também, ao longo do tempo, isso foi assoreando, e hoje você tem lá 2,5 metros, 3 metros, eu sei, na entrada do canal de acesso. Rigorosamente, desde então, não foi feito nenhuma dragagem. Rigorosamente, desde então, estou falando do final dos anos 90. Essa obra foi inacabada. O governo federal começou a obra. Quando aconteceu esse acidente, a empresa pediu um aditivo para continuar a obra, não foi atendido o aditivo e a obra foi abandonada. Qual foi o passo seguinte? O governo do estado de Santa Catarina, o governo do estado no governo anterior, vai a Brasília e pede a delegação do Porto Laguna. A delegação do Porto Laguna foi dada na hora para Santa Catarina. É claro, o governo federal queria se livrar do problema, né? Então foi para mim também algo questionável. Como é que eu vou lá pedir a delegação de um porto se eu não peço junto a responsabilidade do governo federal em relação a essa obra, que é uma obra de vias navegáveis e que, portanto, de responsabilidade do governo? Se eu estivesse na Secretaria de Portos e Aeroportos, se essa secretaria existisse à época, eu teria dito ao governador: governador, nós não podemos pegar a delegação do Porto sem, com isso, vir também recursos do governo federal para assumir com a responsabilidade ou com a irresponsabilidade que tiveram no passado. Nós temos que resolver a entrada do canal, nós temos que resolver a dragagem do complexo do Porto Laguna. Não, pegaram, e o estado de Santa Catarina hoje banca por mês R$350 mil a fundo perdido, R$350 mil a fundo perdido para manter o Porto Laguna aberto. Ou seja, manter o porto como está, ou seja, cada dia piorando a sua situação. Então, de 1 ano e meio para cá, nós avançamos na questão da contratação desses projetos. A bancada do Sul precisa receber os louros pela atitude que teve de usar todo esse recurso que tinha de emendas coletivas para conseguirmos esse projeto. No início do ano que vem, mexicano, nós vamos saber quanto custa essa obra. Pode ser 100 milhões, pode ser 80, pode ser 150,
Ninguém sabe, é chute, é total especulação. Então, há 30 anos se especula, há 30 anos se fala, mas não se faz nada na prática. Esse projeto é o alicerce para que a gente possa discutir. Olha, a obra é de 150 milhões. O governo do Estado sozinho não tem recursos para isso. Vamos buscar no governo federal, vamos buscar emenda. Nós temos que partir para a execução, nós temos que partir para o ato final, que são as obras. Mas não existe obra sem projeto. Lamentavelmente, em 30 anos, sequer projeto foi feito. Isso aqui é uma pena. Agora, Beto, a gente também sabe, mudando agora um pouquinho para a política, que está tendo uma articulação entre o PL e o MDB para que você permaneça no Senado. Inclusive a titular, que é a Ivete, para assumir uma secretaria dos projetos que o governo do Estado tem para a sua reeleição. Como é que você está vendo essa articulação? Note, eu preciso deixar claro para todo mundo primeiro que tanto o governador Jorginho Melo, eu agradeço sempre pela oportunidade, ele prestigiou o Sul, ele fez uma chapa, colocou um representante do Norte do PMDB, que era um partido importante de apoio naquela campanha de 2018, e colocou um representante do Sul, e eu agradeço sempre por essa oportunidade. Também a dona Ivete cumpriu com aquilo que seria o que ficou estabelecido como mínimo no nosso acordo, para que eu pudesse assumir pelo menos pelos 4 meses regimentais, né, o que é permitido para que um senador se afaste para que o outro assuma. Agora, daqui para frente, essas articulações políticas que estão acontecendo entre o governador, entre o PL, entre o PMDB, se isso pudesse redundar numa continuidade minha, claro que eu gostaria muito, estou com muito ímpeto, estou com muita vontade, estou com muita determinação e muito foco para tentar contribuir com o Sul. Fazia mais de 21 ou 22 anos que o Sul de Santa Catarina não tinha um senador. Mas eu quero deixar claro que legitimamente o mandato é da dona Ivete, e se ela resolver retornar em dezembro, e que é o prazo que nós combinamos inicialmente, eu não tenho absolutamente, rigorosamente nada a reclamar, isso faz parte daquilo que foi acordado. Se houver uma negociação que possa prolongar essa minha estada, a única coisa que eu posso dizer é que eu seguirei lutando muito pelas nossas causas, especialmente as do sul do estado. Nós temos aí em cima do laço, onde eu não poderia deixar de perguntar sobre a questão do aeroporto, Humberto Guizzo Bortoluzzi. Hoje o secretário Ivan vai estar, inclusive, fazendo uma visita aqui no aeroporto. Como é que está essa questão? Inclusive, ontem foi anunciado que o aeroporto tem tido uma movimentação muito grande já nos últimos meses aí. Como é que está essa questão? Eu sei que você está sempre lutando aí para resolver de vez esse problema. Vera, para a gente poder usar melhor esse tempo, te dizer assim resumidamente, isso é uma questão de honra para nós, para nossa secretaria e muito especialmente pelo governador Jorginho Melo. Ele colocou isso como meta, ele cobra isso sistematicamente. Então, rapidinho, a gente fez ano passado um processo de concessão junto à Bolsa de Valores, utilizando os projetos da Moisés e Pires que foram contratados no governo anterior. Lamentavelmente, para o mercado, uma concessão patrocinada com o Estado entrando com 50% dos investimentos não foi suficiente e atrativo para trazer empresas do setor privado para administrar o aeroporto. Lamentavelmente não foi, nenhuma empresa se apresentou. Passado isso, nós nos reunimos com todas essas empresas do setor e essa minha vinda para Brasília, claro que acrescentou, porque eu aqui tenho contato direto com todas as associações que envolvem representantes do setor privado de portos, aeroportos e ferrovias, e ajudou que nós tivéssemos mais contatos com mais empresas e entendêssemos o que precisávamos fazer para tornar atrativo essa concessão. O governador Jorginho, mais uma vez, autorizou a subir a régua e nós estamos participando com 70% a 80% dos investimentos para atrair esse investidor, para atrair esse novo gestor, uma empresa do setor, uma empresa que vai dar um outro encaminhamento para o aeroporto de Jaguaruna. Não cabe ao Estado de Santa Catarina administrar um aeroporto, ele não é competente para isso. É claro que uma empresa do setor privado que só trabalha com isso teria muito mais capacidade de gerir. E eu tenho assim plena convicção que dia 25 de novembro, quando está marcado a entrega de envelopes lá na Bolsa de Valores, que nós vamos ter sucesso dessa vez, porque 11 empresas demonstraram interesse e conversaram nos roadshows que aconteceram recentemente com a secretaria, hoje comandada pelo Ivan. 11 empresas, e também com um papel importante da Invest Santa Catarina, através do Renato Lacerda, que está participando disso. Então,
dia 25 de novembro, eu tenho as melhores expectativas que pelo menos 2, 3, 4 empresas vão apresentar proposta, e aí então, até o final de novembro, não sei se é 28 ou 29, nós vamos ter a abertura dos envelopes, e eu queria muito ter a honra e o prazer de poder ver o governador Jorginho batendo esse martelo e definindo o novo concessionário, porque com o novo concessionário vem os investimentos necessários para colocar o aeroporto de Jaguaruna num patamar que merece, num patamar muito maior. E com isso também garantir a atração de mais, pelo menos, uma companhia aérea, para que a gente tenha em Jaguaruna oferta de voo e, acima de tudo, uma demanda maior de passageiros, que só vai acontecer quando a gente der conforto, quando a gente der infraestrutura adequada ao aeroporto de Jaguaruna. Então tá bom. Beto, obrigada pela sua participação aí. Sucesso, qualquer novidade aqui à disposição, ok? Muito obrigado, vamos para a academia e vamos para o Senado, que hoje tem muito trabalho. Então tá bom, um abraço. Valeu, um abraço, Beto. Tá aí então o senador Beto Martins conversando conosco, então, a novembro. A gente vai ter a definição então do aeroporto Humberto Guizzo Bortoluzzi. Claro que ele está lá, tem que trabalhar, né, para o povo, mas o Beto está se saindo muito bem, hein? Tá aproveitando o tempo, né? Aproveitando o tempo. E assim é que tem que ser. É verdade.